Vamos de coletiva ego de empate, aquele quadro que vocês tanto pedem, tanto gostam. Então bora pra coletiva do mês de outubro, rapaziada. Dia 13 de outubro, vamos começar. Separei 5 perguntas aqui e é lá no Discord que eu abro espaço para vocês fazerem a pergunta. E a primeira pergunta é do Silva.znv. Qual sua opinião sobre o MVP da Nigéria e Japão por enquanto? Quem é e por quê? Justifique sua resposta, Rodrigão. Vamos lá. Rapaziada, pra mim o MVP até então da partida contra a Nigéria é o Bachira. O Bachira ele participou dos 3 gols que o Blue Lock fez. Ele deu o passe para 2 e fez o primeiro, né? Ele deu o passe pro Mikadireu, ele foi ali importante pro Mikadireu desenvolver toda aquela cópia. Todo aquele ímpeto daquele ataque foi muito por conta da cópia que o Mikadireu fez com o Bachira e os dois se entenderam muito bem. O Bachira ele fez o primeiro gol com o passe do Izag, inclusive o Bachira ele recebeu o passe, mas depois ele fez toda a jogada. E o Bachira ele deu esse passe aí pro Itoshi marcar, né? Tanto que ele jogou a bola ali pro Itoshi ou pro Izag, os dois conseguiriam pegar essa bola. Quem vai fazer o gol primeiro é que o Bachira meio que jogou ali pra sorte dos dois e o Itoshi Rin acabou fazendo esse gol. Mas pra mim, sem dúvida nenhuma, o Bachira é, até então, o jogador mais constante dessa partida, que tá cumprindo muito bem o seu papel e tá bastante participativo no jogo, que até então não teve tanta dificuldade por parte do Blue Lock, mas isso aí o Bachira não tem culpa, ele vai jogar e está amassando. Então pra mim o Bachira é o MVP até então dessa partida, que aparentemente está acabando, então eu não acho que vai fugir muito disso não. A segunda pergunta do vídeo de hoje é do Lian. Rodrigo, qual você acha que vai ser o maior desafio do Japão nessa Copa? E isso é uma pergunta bem legal. O que eles precisam fazer para o mundo ver que eles saíram de um futebol nível baixo para campeões do mundo? Isso é uma pergunta muito legal, porque o próprio Ego ele fala sobre essa questão do ecossistema que os jogadores do Blue Lock estão vivendo até então. O Ego ele preparou muito bem os jogadores do Blue Lock, tanto que, por exemplo, eu mesmo falo que o Itoshi Rin ele chega no Royale muito mais preparado que, por exemplo, o irmão dele chegou. Por quê? Porque é aquele treinamento que o Ego tá passando para eles, não só um treino de técnica e tática, mas um treino de pressão, de você conhecer outros ambientes. Aí é que tá o problema. Até que ponto esse foi de fato um desafio verdadeiro? Um desafio que vai preparar eles de fato para situações de muita pressão. Imagina o Itoshi Rin chegando, sei lá, numa final de Liga dos Campeões com o Real Madrid. Será que ele conseguiu replicar muito bem o treino pro Itoshi Rin no Blue Lock para ele conseguir sobreviver a essa atmosfera? Então é justamente esse o BO. O que o Japão ele vai encarar de maior ali? É de fato as seleções favoritas, porque o Japão ele não vem como favorito e nem, por exemplo, a Nigéria. Só que o Japão, na minha visão, por tudo que foi dito nessa partida aí contra a Nigéria, o Japão ele é mais time que a Nigéria, e a Nigéria é uma seleção também novata, vamos dizer assim, com jogadores menos experientes. Então o Japão é para golear a Nigéria mesmo, é para passar por cima da Nigéria. Só que até então ele não vai fazer nada mais do que obrigação. Só que aí vem França, vem Inglaterra, talvez uma Espanha da vida, e é aí que o Japão vai virar a chave no mundo para o mundo olhar eles como grandes favoritos, ou jogadores, ou time capaz de vencer a Copa do Mundo. E qual que vai ser o maior desafio do Japão nessa Copa? É vencer grandes seleções, como França, Inglaterra, Espanha e por aí vai. A Itália também, que tem o New Gen, a Alemanha, que tem New Gen também, que tem ali jogadores dessa prateleira. Esse vai ser o desafio do Japão. O Japão ele vai precisar se provar e mostrar que aquele nível que eles conseguiram mostrar para a Liga Neo Egoist e todo o retorno que eles tiveram e todo o engajamento que eles tiveram não foi em vão, e é que o Japão está de fato mudando ali a percepção deles pro futebol, e o futebol do Japão não pode mais ser subestimado. Só que para isso eles vão precisar não só se classificar, mas fazer bons jogos contra a França, contra a Inglaterra, contra a Espanha, Alemanha, Itália, Brasil e por aí vai. Eles precisam bater de frente contra os favoritos, eles precisam jogar bem contra os favoritos. Esse vai ser o principal desafio do Japão, é jogar bem contra esses times mais poderosos. A terceira pergunta é uma pergunta que eu vou meio que lavar a alma aqui pra vocês. O New Gentsu perguntou o seguinte:
Rodrigo, tava tendo uma discussão há meses atrás sobre os New Gens. Quem seria o melhor entre eles? Muitos estavam dizendo que seria o Kaiser. Aí eu vou pegar um exemplo já pra meio que quebrar essa pergunta sua. Se o Kaiser é o melhor dos New Gens apresentados até então, o Izag ele ofuscou o Kaiser. Então o Izag é melhor que todos os New Gens apresentados até então? Por que o Kaiser seria o melhor? Porque ele tem Metavision, ele tem o Olho do Predador, e aí outros dizem que é o Dom Lorenzo. O Izag já ganhou do Dom Lorenzo, tá? O Izag, o Itoshi já ganharam do Dom Lorenzo. Outros falam que é o Itoshi Sai. O Blue Lock já venceu o Itoshi Sai. Beleza? Nessa questão, de acordo com o que a gente viu sobre cada um, quem é o melhor New Gen dos 4? Faltou o Bunny aí nessa equação, né? Não tem como mensurar, rapaziada. Porque eu vou falar o seguinte, o Izag ele já venceu o Dom Lorenzo. Vocês vão falar o quê? Ah, mas o Dom Lorenzo tava jogando Liga Neo Egoísta, não tava jogando com tudo. O Izag já venceu o Itoshi Sai. Mas o Itoshi Sai tava com aquele time. Sempre tem uma variável, sempre tem um porém. O Izag ele venceu. Ah, mas o Rin ele bateu de frente com o Dom Lorenzo. Ah, mas sempre tem esse mais. Sempre tem essa questão. Não dá pra mensurar isso, rapaziada. Não existe mensurar esse nível de New Gen. Primeiro que um desses New Gen é zagueiro. O outro é meio campista. Nós temos 2 atacantes. Como é que equipara isso? Como é que equilibra isso pra gente botar numa equação que a gente descubra quem é o melhor? Pelo quê? Pelo número de gols? Mas você vai colocar o Lorenzo nessa equação como? Não dá pra mensurar isso. Tira isso da cabeça de vocês, rapaziada. De qual New Gen é melhor. Ah, o Kaiser é isso porque ele tem Olho do Predador e Metavision. Ah, mas o Lorenzo é isso porque ele conseguiu parar o Kaiser. Ah, mas o Bunny já joga no profissional. Tira isso da cabeça de vocês, tá, rapaziada? O Bunny, se ele jogasse no profissional, vamos pegar aqui um exemplo de times organizados e time desorganizado. Quem joga bem em time organizado? Todo mundo, cara. Qualquer jogador 6 vira jogador 8, 9 em time organizado. E qualquer jogador 8 vira um jogador 6, 5 num time desorganizado. É muito difícil você mensurar isso. A gente não sabe até que ponto o time do Bartia que participou da Liga Neo Egoísta é de fato o time B do Bartia, o time base do Bartia. E assim como os outros. A gente não sabe até que ponto os caras jogaram a Vera. A gente não sabe até que ponto os caras estavam se importando. E por aí vai. Tudo isso a gente tem que botar na equação. E é muito difícil a gente mensurar isso. Até mais pra frente, tá? Até mais pra frente. Porque, por exemplo, amanhã ou depois, o Japão vence a Espanha do Bunny. E, obviamente, Copa do Mundo Sub-20, a gente não tem essas amarras aí de não tava levando a sério. Porque isso, porque aquilo. O Izag vai ser melhor que o Bunny, por exemplo? O Oliver Aiko, por exemplo, parou o Bunny. O Oliver Aiko é o melhor zagueiro de todos? Não é bem assim que as coisas funcionam, rapaziada. Então para com essas comparações de fulano é melhor que ciclano. Beltrano é melhor que ciclano porque ele tem Metavision. Aí ele tem Predator Eye. Ele venceu... Ele já joga no profissional. Ele venceu o outro New Gen. É muito difícil você mensurar isso. E principalmente que a gente nem viu todos ainda. Mas por conta das diferenças de posição, diferença de time, diferença de competitividade, tudo isso pesa pra gente meio que nivelar esse jogo e decidir de fato quem é melhor. Você pode ter o seu preferido, por exemplo, o meu preferido é o Dom Lorenzo, mas talvez ele seria o melhor? Não sei, não dá pra mensurar isso, beleza? Então vocês podem colocar os favoritos, vocês podem brincar aí pra ver quem que é o melhor, isso, aquilo, mas é muito difícil mensurar numa equação justa, porque são diferentes posições, diferentes estilos de jogos e por aí vai. Comenta aí qual que é o seu New Gen preferido dos 4 que já foram revelados. Não quero saber o melhor, quero saber o seu preferido. Agora vamos para a pergunta do Tá Beleza, que é uma pergunta bem interessante também e envolve o Itoshi Sai, outro New Gen aqui. Você acha que existe alguma possibilidade de, em segredo, o Itoshi Sai e o Ego estarem tramando algo juntos também, visto que eles têm visões parecidas? Bom, isso eu concordo que eles têm visões parecidas ali sobre o futebol, eu concordo. Talvez o Ego ele acredita mais no futebol japonês do que o Itoshi Sai, mas eles têm visões parecidas. A questão é que eu acho que não tem alguma coisa em segredo rolando não. Não acho. Mas eu acho que pode acontecer de ter alguma coisa em segredo. Porque eu lembro muito bem quando o Ego ele colocou o Battle no jogo contra o Sub-20, o Ego ele passou várias instruções pro Battle. Só que ele passou essas instruções em segredo, ele passou essas instruções de forma individual pro Battle. O Ego ele fala várias coisas e no final ele pede pro Battle ignorar todas essas coisas. E o Battle até brinca que já ia fazer isso mesmo e tudo mais.
Eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que quando o Itoshi Sai aparecer de fato no time e no dia a dia ali do Ego e dos demais jogadores, eu acho que essa conversa individual pode acontecer. Pro Ego meio que instruir Itoshi Sai, focar em algum jogador específico, ou o que o Itoshi Sai ele precisa para focar em jogadores específicos. O que faz o Itoshi Sai, por exemplo, tocar a bola para um fulano ao invés de tocar a bola para o outro. Então, eu acho que essa conversa em segredo pode acontecer. Eu não acho que ela aconteceu já, tá? Mas eu acho que quando o Itoshi Sai aparecer no dia a dia do time, eu acho que o Ego ele pode planejar algo de forma individual pro Itoshi Sai. Seja individual dele e o Itoshi Sai meio que só ser instruído, ou de fato eles combinarem algo antes do jogo, beleza? E comentam vocês aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Jinpachi Ego já tem alguma coisa ali com o Itoshi Sai, ou por enquanto não tem nada? Comenta aí. E vamos para a última pergunta, e eu acho que é uma pergunta também bem legal para ser respondida aqui. Eu amo minha mulher. Ainda bem que você ama sua mulher, meu querido. Eu espero que só você ame sua mulher. Salve, Rodrigão! Está sendo discutido na comunidade sobre essa nova postura do Izagi. Sim, está sendo muito discutido, que por vezes pode ser considerada agressiva demais. Até onde esse egocentrismo pode atrapalhar ou até ser um fator decisivo para a derrota tipo Kaiser durante a Liga Neo Egoist? Isso é uma pergunta legal e eu acho que depende de jogador para jogador. Para o Izagi, isso no geral pode ajudar o Izagi, sabe por quê? Porque o Izagi, quando ele provoca, quando ele cutuca, ele vai no intuito de melhorar o cara, de fazer o cara tentar jogar bola, de fazer o cara se esforçar, ficar nervoso ali e tentar dar o máximo. E isso é importante pro Izagi, porque o Izagi é aquele cara que vai se adaptando ao jogo. Quando o jogo ele tá difícil, o Izagi ele aumenta o nível. Então é importante pro Izagi que o cara esteja disposto a vencer o Izagi. O cara esteja disposto a destruir o Izagi. Porque ele vai focar no Izagi. E o Izagi ele vai acabar funcionando como meio que uma escada para esse camarada. Só que o Izagi ele vai funcionar de escada até mesmo para ele mesmo. E quando o cara usa o Izagi de escada e melhora, o Izagi aproveita e vai para cima. E ultrapassa o cara novamente. No entanto, eu acharia isso muito legal acontecer algo tipo o Izagi ele falhar. De fato ele falhar. De fato ele encontrar alguém num nível tão elevado que o Izagi meio que ele possa acabar meio que não conseguindo voltar para meio que tomar a dianteira. Ele não conseguindo usar essa evolução que o cara teve de escada para ele mesmo evoluir. E aí talvez o Izagi pode acabar falhando, e aí vem o desenvolvimento do personagem. Vem talvez uma construção de uma nova personalidade, até mesmo do Izagi entender alguns limites, até onde ele pode ir. Vou dar muito exemplo do moleque do Flamengo, o Wallace Yan. O Wallace Yan, ele provocou todo mundo, inclusive contra o meu time mesmo. A gente teve 3 jogos muito próximos ali. Quando o Flamengo ganhou do Atlético, o Wallace Yan, ele provocou toda a marra e tudo mais. No jogo da Copa do Brasil, ele foi cobrar um pênalti, foi uma marra do caramba e ele errou o pênalti. Não tem problema ele ter essa marra, mas ele vai sustentar essa marra? Ele vai sustentar essa postura? É aí que tá o BO. Então, o Izagi ele tem que ter essa capacidade. Ele pode ter essa interação, mas ele vai conseguir sustentar essa interação? Até onde ele vai conseguir meio que esticar essa corda? É aí que tá o BO. E aí, rapaziada? Gostaram das perguntas? Se inscreve no canal e fica atento no Discord, porque lá eu abro o espaço para vocês mandarem as perguntas, belezinha?